Olá pessoal, a paz para todos. Meu nome é Joel e estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto hermenêutica. O que é hermenêutica? Nós falamos no vídeo passado o significado dessa palavra, o que ela se refere com relação à interpretação. E neste momento eu gostaria de trazer aqui sobre hermenêutica algumas coisas importantes que você deve fazer quando você pegar o texto para interpretar, para pregar. Você quer preparar uma palavra, você quer ter um conhecimento do texto, você primeiro tem que ter uma visão dele imediata, de acordo com o contexto. Depois você tem que ter uma visão geral, o que antecede e o que procede. E logo após você ter essa visão geral, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o texto, Aí nós entramos nessa parte da hermenêutica, que é da forma de interpretar. Como você vai interpretar esse texto? Como que você vai desenvolver essas habilidades, este conhecimento a respeito da palavra de Deus? Você pegou um texto, para você interpretar ele, aí a forma que você vai usar aqui, que eu vou estar apresentando para você, e é a forma que a maioria dos pregadores, quando eles querem conhecer mais, aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, é o que? É o conhecimento da hermenêutica. E para você ter esse conhecimento desse assunto, dessa matéria, você deve perguntar para o texto. E como que você faz? Quais as perguntas que você deve fazer para o texto? Eu vou falar para você aqui. Primeiro você pergunta quem. Depois você pergunta onde, como, por quê, para quê, para quem. O contexto geral que está inserido ali o texto. E a forma literária. Quando você pergunta para o texto essas perguntas, você vai obter respostas que você precisa, para você ter um conhecimento mais amplo daquele texto bíblico. Então, nós vamos agora partir para uma coisa muito importante, que é a questão de você olhar para o texto. Quando você olha para o texto, você vê o texto, está ali, você lê o texto, você vai descobrir tudo sobre ele quando você fizer essa pergunta. E essas perguntas que eu fiz aqui para que você pudesse acompanhar aí, quando você pergunta quem, quando nós perguntamos para o texto quem, nós estamos perguntando quem faz parte daquele texto, quem está inserido ali dentro daquela visão geral. Onde? Isso é muito importante, essa pergunta, onde? Onde está acontecendo aquele fato, aquele acontecimento? Onde? Então você teria que, no caso, buscar um conhecimento aí de geografia bíblica, para que você possa desenvolver também no conhecimento do mapa de Israel. Ou seja, quando você conhece ali um mapa de Israel, onde está situado o Mar da Galileia, Cafarnaum, aquelas cidades vizinhas ali, Jerusalém e Judéia, e todas aquelas cidades onde a Bíblia, ela aponta, você vai ter um conhecimento de onde você vai estar situado para falar sobre esse assunto, onde a cidade, onde o lugar, onde aconteceu, Então isso é muito importante você fazer essa pergunta, onde? Depois, como? Como está acontecendo os fatos? Como está acontecendo ali alguma coisa? Vou citar um exemplo aqui para você a respeito da multiplicação dos pães, Ali como aconteceu essa multiplicação. Então você tem que ter detalhes dessa multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus multiplicou, correto? Depois, por quê? Por quê? Qual que é essa pergunta? Ela está relacionada ao quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Qual que foram os motivos e razões e circunstâncias que levou esse acontecimento? Então, por quê? Essa pergunta ela é muito importante. Então, quando você faz essa pergunta,
Você vai descobrir o porquê aconteceu um milagre, o porquê aconteceu uma multiplicação de pão, o porquê aconteceu uma cura, o porquê aconteceu uma ressurreição, baseados em que no seu conhecimento próprio você vai aprofundar, você vai mergulhar na palavra de Deus e você vai ter esse conhecimento para que você possa desenvolver essas habilidades, para que você possa interpretar as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Depois dessa palavra aí que eu te falei, essa pergunta, porque vem uma outra pergunta, como eu já falei antes, né? Para quê? Ou seja, para que é uma pergunta que você fala, para que está acontecendo isso? Qual que é o motivo, né, daquela situação? Por que está acontecendo? Então, para quê? Para que aconteceu? Né? Ou seja, teria uma outra forma de acontecer? Foi para quê? Né? Então, essa pergunta é fundamental também. Depois, a outra pergunta é para quem? Para quem, né? Então, para quem essa palavra está sendo direcionada? Ou seja, se for o evangelho, para quem está sendo escrito? Aí você vai ter que buscar, né, mais dentro do conhecimento histórico aí, a respeito de ano, a respeito de quem foi escrito e para quem foi escrito. Então, muito importante essa pergunta, para quem? Para quem? Vou te dar um exemplo a respeito das cartas paulinas, né? A gente vê Paulo escrevendo para várias igrejas ali, onde ele foi um grande missionário e pôde estruturar as igrejas da Ásia. Paulo foi um grande missionário, ele chegou até em Roma, né? A parte mais distante, e vários lugares onde Paulo passou, ele escreveu as cartas paulinas. Existem cartas pastorais, existem cartas universais que ele escreveu direcionada para as igrejas da época. Então, é importante você saber isso. Para quem foi escrito, né? Normalmente, quando vem o título na Bíblia lá em cima lá das cartas, né, a gente já define logo. Ó, foi para a igreja de Corinto, ó, foi para a igreja de Éfeso, ó, foi para a igreja de Tessalônica, ó, foi para a igreja de Filipos, ó, foi para a igreja de Filemon, né? Foi para a igreja de Gálatas. Então a gente vai definindo que a gente já vem ali, já é fácil você resolver a situação. Então, para quem? Para quem foi escrito, né? Depois disso tudo, aí você vai ter uma visão geral, né, do contexto dali onde está inserido o texto bíblico, ok? Diante disso tudo aí, muito importante, como eu falei no vídeo anterior, você saber sobre a forma literária, né? Não se esqueça disso, a forma literária. Isso é muito importante para nós, pregadores. Você que vai pregar, tem que conhecer a forma literária, o tipo de literatura que você está interpretando. Se é um livro profético, se é um livro poético, se é uma parábola, né? Se é o livro da lei, lá no Levítico, onde fala sobre as leis de Moisés, se é um livro também de revelação, no caso do Apocalipse, né? Aí o Apocalipse nós vamos ter que ter um conhecimento maior de estudar o Apocalipse junto com o livro de Daniel, que é revelação, já entra para o lado da revelação, de interpretação das escrituras no sentido de apocalíptica. É um nome até meio complicado, né? Já é relacionado a Apocalipse, né? Então, o próprio nome Apocalipse significa revelação. Então, grave esse nome, revelação. A palavra de Deus, ela é a maior revelação de todos os tempos. A Bíblia é a revelação. A gente vê muito nas igrejas o pessoal entregando revelação. Revelação sobre a vida das pessoas, né? E às vezes aquela revelação bate com o que está acontecendo na vida das pessoas realmente. Mas eu quero te falar uma coisa: a maior revelação de todos os tempos, de toda a época, é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é a revelação total. Você quer saber sobre tudo, sobre o que Deus quer fazer, sobre o que Deus vai fazer, sobre o plano de Deus a respeito da humanidade, do começo de Gênesis a Apocalipse, você vai entender a respeito de como é o plano de Deus. Mas essa parte, nós vamos entrar mais dentro da parte teológica, né?
Mas essa parte nós vamos deixar para lá, porque o assunto interessante para nós é a respeito de como nós podemos desenvolver as nossas habilidades espirituais para pregar. Então, grave esse vídeo, não esqueça desses assuntos que eu falei aqui, compartilhe, passa para outra pessoa, você pode curtir, você pode se inscrever nesse canal e você vai ser tremendamente abençoado. Irmãos, nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo. Em nome de Jesus, eu te convido, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais e você vai se tornar uma pessoa ousada, abençoada, cheia do poder de Deus para pregar a palavra de Deus. Nós vamos caminhar, nós vamos crescer, tem muita coisa boa para nós passar aqui, então me ajude, compartilhe este vídeo e se inscreva. Obrigado, a paz do Senhor, fica com Deus, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.